Então vamos para É. as 10h20, ok? Veja só, confirma Isso. para mim, João. Tá aparecendo aí? Tudo bem? Tá. Bom, então, bem-vindos para a terceira rodada, né, dessa sessão de comunicação orais. Então, acredito que estão todos por aqui, pelo menos eu tô. E daqui a pouco o Anderson organiza, tá, para liberar habilitar vocês depois, né, na hora das perguntas, né, e da roda de diálogos para a gente fazer as perguntas e interação, tá? Então, a sequência que a gente está usando é assistir primeiro os vídeos e depois a gente conversa, tá? Então, boa sessão de vídeos aí, daqui a pouco a gente se fala. Olá, eu sou João Ramos e estou aqui para apresentar esse trabalho hoje aqui no SNEF, né? E o trabalho se chama Reflexões sobre Física e Arte, né? Que a ideia, tentativa de juntar algumas reflexões que tenho feito sobre o tema, né, ultimamente. E aí a ideia é um pouco essa, é trazer uma reflexão, né, no sentido de que essa ponte entre física e arte, né, quando pensada no ensino, ela vem muito mais como uma forma de possibilitar experiências do que necessariamente ensinar conceitos científicos. Isso também é feito, isso também está como foco, mas a ideia é que possibilitar essa vivência é algo tão maior, importante quanto, né? E aí é parte dessa reflexão, né? Pensar a escola, pensar o papel do professor de física, não só como o cara que vai ensinar física, mas também o que vai possibilitar essas experiências aconteçam, né? E experiência aqui, a gente está usando como base, né, a definição que o pedagogo e filósofo francês, não, espanhol, Jorge La Roça, traz sobre a experiência, como, né, aquilo que acontece com a gente. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma crítica de que essas experiências estão cada vez mais raras, cada vez mais escassas, por conta desse ritmo maluco que a gente tem vivido, né, nesses últimos anos, né? Então, e aí ele vai defender um resgate dessa experiência, tá? E aí, pensando, né, nessa ponte entre física e arte, que experiências são essas, né? Que vivências são essas? E aí, né, se a gente pegar uma sala de aula dos nossos alunos, quantos deles vão responder sim, né, para essas perguntas, nessas vivências? Ou seja, quem já foi para o cinema, quem já foi para o teatro, quem já ouviu uma música nova, foi ao circo, ou ainda quem já viu Saturno, quem já mediu a gravidade, né? A gente pode pensar uma série de vivências da física e das artes que poderíamos, né, estar possibilitando a esses estudantes. E aí são vivências, né, que não são para uma nota, né? São vivências que não vão ter um objetivo, né? Elas devem bastar por si só, né? Então, por que a gente gosta de assistir filme, ou por que a gente gosta de ler um livro? Isso deve bastar por si só, né? Então, e além dessa visão utilitarista, tanto da ciência quanto da arte, tá? E aí, nessa linha, né, vários estudos, né, já têm resultados interessantes dessa ponte de física e arte, mas pensando nesse objetivo, né, ou seja, ele pode aparecer de várias maneiras, ensinar o conteúdo, trazer diferentes olhares para um tema, né, discutir como temas transversais, são todas igualmente possíveis, né, mas às vezes, né, muitos desses usos vêm num viés mais utilitarista, né, de mostrar, né, como a arte acaba se tornando inferior à ótica da ciência, de que destacar que um conceito está errado ali é muito mais importante do que vivenciar aquela obra que está sendo apresentada. E aí, o La Roça também traz os requisitos para essa vivência. E aí, são elementos que, de certa forma, são simples, né? Suspender essa vivência automática, né, das ações, abrir os olhos e ouvidos, ter paciência, dar-se tempo e espaço, né? E, basicamente, um gesto de interrupção. E aí fica uma reflexão, né? Será que no ensino de física a gente está
permitindo esse gesto de interrupção, né? Então, caminhando para considerações que eu não tenho, né, considerações fechadas, né, sobre isso, são mais reflexões. A gente vê que as vivências nas licenciaturas e na educação básica, né, têm se tornado automáticas e não têm aberto espaços para essas vivências. Então, é um pouco a defesa, né, de permitir formação com esses espaços, né. Aqui são as referências que eu trouxe como base, né, e obrigado, né, espero que a gente possa dialogar e refletir mais sobre esses tópicos no encontro, né. Abraço a todos. Tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Lucas Bizarria Freitas. Eu vou falar agora com vocês sobre o meu trabalho O Horror Cósmico como meio de uma aproximação transdisciplinar entre as disciplinas, contemplando os limites do conhecimento pela ficção. Sou da Faculdade de Ciências, na Unesp Bauru, doutorando em ensino para as ciências. Bem, o meu problema é um problema de pesquisa, o princípio do meu problema de pesquisa está ligado com o cruzamento entre as áreas, né, entre física e literatura. E esse cruzamento vem justificado por conta de que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela demanda hoje que nós façamos aí essas interligações, que nós coloquemos nossas aulas a partir das ligações entre as disciplinas. E Edgar Morin, que traz a questão da transdisciplinaridade. É um autor muito útil quando a gente vai trabalhar nesse tipo de registro, tá? E nós, a partir dessa aproximação, nós estamos contornando um senso comum, né, de que as artes e as ciências elas não se misturam, né? As artes seriam, de certa forma, elas seriam aquela parte mais colorosa do ser humano, aquela parte que leva em conta a subjetividade, enquanto as ciências supostamente estariam no âmbito da objetividade e da frieza, do pensamento calculado, né? A gente entra na questão da seara do encontro entre as áreas e escolhemos a transdisciplinaridade para isso. Então, uma forma da gente encarar esse encontro entre as duas áreas, entre literatura e física, é pelo caminho da ficção científica. É um caminho, inclusive, bastante seguro, bastante explorado. E podemos pensar num autor clássico, estilo Asimov, Isaac Asimov, e pensar em alguns personagens clássicos, tá? Como o investigador Bailey, que são personagens investigadores e que vivem dilemas que lembram muito o método científico sendo aplicado. A questão de você não conhecer, de correr atrás, de comprovar, de levantar hipóteses, de correr atrás e provar suas hipóteses, né? Então isso é bastante interessante, que o Asimov traz toda essa riqueza, né, que está ligado com extrapolações e especulações bem educadas sobre o futuro, né? Se explora a questão da exploração espacial do universo, da saída dos seres humanos da Terra. Enfim, isso é todo um arcabouço muito utilizado pela ficção científica, né? Então existem temas, existe a questão dos futuros possíveis, pode-se usar muito método científico nessa medida também, né? Mas nós estamos pensando no Horror Cósmico de Lovecraft, que é um outro autor, e esse Lovecraft criou um nicho da ficção científica chamado de horror cósmico, que hoje é muito influente na cultura pop. Então a gente tem videogame, cinema, RPG de mesa, mangá, uma série de produções aí, inclusive Alien, um filme muito inspirado na obra de Lovecraft. O interessante desse autor é que ele criou uma mitologia que foi continuada depois, no estilo do que hoje a gente tem chamado de fanfiction, né? E foi continuada, é uma obra que foi continuada póstumamente. E no horror cósmico, os seres humanos são insignificantes. Eles são submetidos às vontades de deuses que são parte do próprio universo. Eles são chamados de deuses porque a gente não compreende eles. E os seres humanos, ao contemplar, inclusive, esses deuses, eles enlouquecem. A nossa própria condição humana, ela não permite que a gente conheça esses deuses. E ele cria esse materialismo e essa insignificância a partir do estudo dele de astronomia, que fazia ele perceber nós, seres humanos, como seres insignificantes. Então, e também pela leitura dos clássicos da literatura. Ele era um grande leitor, por exemplo, de Edgar Allan Poe, né? Então, isso surge do encontro entre física e literatura. Isso surge, a marca de Lovecraft surge disso. Então, isso é um encontro que nós chamamos de transdisciplinar.
né? O conhecimento significativo que foi produzido por Lovecraft, essa coisa nova, ela vem da transdisciplinaridade. Então, a gente pode explorar os limites do conhecimento humano, a nossa existência material, em sala de aula, se explorarmos, de certa forma, a obra desse autor, e também se abrimos a nossa questão para a multiplicação de mídias. A gente pode pensar no uso de videogames, cinema, jogos, criação de narrativas a partir de outras mídias. E o ensino pode abordar, sim, a partir dessa riqueza toda que foi demonstrada, os limites do conhecimento humano. Tá? Aqui estão as obras de referência para que vocês deem uma olhada. Tá? Muito obrigado por me ouvirem e até o nosso encontro. Abraços. Olá, eu sou a Alessandra Mouta e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho desenvolvido chamado Energia, Conceitos, História e Sociedade, uma proposta de sequência didática para o ensino de física. Bom, o nosso trabalho consiste em uma proposta de sequência didática interdisciplinar em torno do tema da energia. Então, a ideia é trabalhar conceito, história do desenvolvimento do conceito de energia, produção de energia elétrica no Brasil e os impactos ambientais e avaliação de impacto dessas matrizes. Bom, essa experiência foi uma experiência de estágio supervisionado, né, que aconteceu em parceria entre alunos do programa de residência pedagógica da CAPES e alunos estagiários da matéria de práticas e ensino de física, desenvolvida no IFUSP. Ela foi aplicada na escola ETEC-CEPAM para alunos do segundo ano do ensino médio. Essas 3 aulas que a gente desenvolveu, elas são baseadas nos 3 momentos pedagógicos do Delizoikov. O primeiro momento sendo o momento da problematização inicial, aquele momento onde você vai trazer uma pergunta disparadora, que vai causar ali algo nos alunos, eles vão pensar sobre aquilo. Posteriormente, você vai trazer uma organização do conhecimento, trazendo alguns conceitos e algumas discussões. E, por fim, você vai finalizar aplicando aquele conhecimento. Então, a partir daqueles conceitos que você trouxe, os alunos vão poder voltar na problematização inicial e repensar a partir daquilo de uma forma mais autônoma, como eles enxergam agora aquela problematização que foi colocada a princípio. Só lembrando também, né, que foi uma forma de adaptar essa metodologia, porque a gente não estava em uma aula presencial, então a gente teve que adaptar a essa interação por tela, a conversar por chat, por áudio, né, que traz uma experiência completamente diferente para a aula, e foi um desafio, porque a gente estava no começo de 2020, início da pandemia, a gente estava aprendendo a fazer essa adaptação, então foi bem interessante essa transposição do método para o ambiente virtual. Basicamente, as nossas 3 aulas foram. A primeira aula, a gente trabalhou um pouco o conceito de energia. Porque a gente entende que a energia é um conceito que aparece muitas vezes para os estudantes, né, nas ciências da natureza. Então, ela vai aparecer na química, vai aparecer na biologia, vai aparecer na física. Cada vez com uma roupagem diferente, com uma abordagem diferente. E até dentro da física, ela aparece dessa forma também. Então, a gente pensou que esse conhecimento sobre o que é energia, ele acaba ficando para o aluno um pouco fragmentado. E a ideia foi a gente desfragmentar um pouco essas ideias e trazer esses conceitos, né, com essas múltiplas abordagens. Para isso, a gente escolheu trazer um pouco do desenvolvimento histórico. É óbvio que foi panorâmico, a gente não pode se aprofundar, mas a gente trouxe um pouco do panorama histórico do desenvolvimento dessas ideias, desde a Grécia Antiga até ideias da física moderna. No segundo momento, a gente teve a nossa aula 2. A gente trouxe para eles, apresentou a gama de matrizes energéticas que a gente tem disponível, as diversas fontes, e a gente trouxe alguns conceitos da física para trabalhar cada uma delas, né? Então, a gente trouxe o conceito das células fotovoltaicas, a gente trouxe a lei de Faraday para trabalhar o funcionamento de cada uma delas. A gente também trabalhou um pouco nesse momento com os impactos ambientais de cada uma dessas fontes. E para trabalhar esses impactos, a gente trouxe alguns casos brasileiros, né, como foi o caso da usina nuclear de Angra dos Reis e algumas hidrelétricas como Itaipu e Belo Monte, trazendo notícias e contextualizando mesmo no cenário nacional o que aconteceu, né, em cada um desses casos, para dar exemplos de impactos ambientais que essas modalidades podem gerar realmente. Por fim, a gente finalizou nossa sequência com uma aula onde os alunos eram colocados a jogar um jogo.
né, onde eles recebiam uma cidade fictícia, cenários fictícios de uma cidade, cada uma delas com uma determinada realidade geográfica, uma realidade socioeconômica e cultural, e eles precisavam desenvolver, em cima dessas cidades fictícias, quais eram as melhores formas de matrizes energéticas para cada uma delas, então argumentando a favor ou contra cada uma delas. Então foi bem interessante. Por fim, a gente passou uma avaliação para eles, né, uma avaliação qualitativa, e a gente conseguiu perceber da fala deles que eles sentiram muito a importância de enriquecer o conteúdo estático de física com uma visão mais humana e mais crítica, trazendo questões sociais, questões históricas, né? E dessa forma eles também se sentiram um pouco mais ativos na produção desse conhecimento, né? De forma que eles podiam ser mais críticos e ser mais autônomos. E por fim, a gente tem aqui algumas das referências dos principais trabalhos utilizados. Muito obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui para apresentar, então, um aparato experimental, o UV-ômetro, um aparato experimental interdisciplinar que trabalha com a radiação ultravioleta, capta essa radiação ultravioleta, nos dá aqui o índice ultravioleta e vamos aplicar isso lá na saúde humana, que é a foto que está aqui na frente. Então, eu sou o professor Robson Antônio, trabalho com física, sou mestrando em física, o professor Marcílio é professor da área da saúde, né? Professor de anatomia humana, neurociência, o professor Ronaldo Celso Vescovini trabalha com física médica, né? E o professor Maurício está atualmente fazendo a sua pós-doutorado na Alemanha, também trabalha com materiais aí. Então, desenvolvendo esse equipamento, o objetivo era de fazer um equipamento de um custo aí acessível, porque uma vez que os equipamentos de radiação ultravioleta, de captação de radiação ultravioleta e que fornece o índice ultravioleta, custam de 15 a 20 mil reais, talvez mais do que isso. Nós conseguimos fazer um aí abaixo dos R$1.000, né? Então, é um material que seja mais viável ao professor, seja mais acessível ao professor que queira desenvolver esse tema, seja na física, na biologia, na saúde, na química. Então, o desenvolvimento se deu através da plataforma aí do Arduino, muito utilizado hoje em dia, né? Então, utilizamos o Arduino para fazer, com a ajuda desses dois sites, né, o Tinkercad Dashboard e o Create Arduino, onde a gente escreveu o código, e no Dashboard a gente fez esse protótipo que vocês podem ver aí na figura 1. Então, para colocá-lo lá fora, no sol, né, vista que a gente queria verificar a radiação solar local, nós desenvolvemos, então, uma caixa, né, a gente pegou uma caixa de painel elétrico e colocou aí isopores e placas de acrílico para melhorar o acondicionamento térmico, mecânico e hidráulico dessa caixa. Mas faltou uma coisinha, a tampa ali, ó, na figura 2B, vocês podem observar que não tem uma proteção, então ela estava exposta. E aí, daqui a pouco eu conto como é que a gente fez para vedar essa tampinha. O desenvolvimento se seguiu, então, colocando esse adesivo aqui na frente, numa chapa de acrílico, né? Colocou uma placa de acrílico e imprimimos essa arte feita aí, que eu desenvolvi, em cima das recomendações de saúde humana da Organização Mundial da Saúde, né? Medidas de proteção contra os raios ultravioleta, porque são os principais causadores aí de cânceres de pele, né? E onde nós temos um país aí de dimensão continental e estamos, em um país tropical. Esse é um tema relevante para nós. Ainda assim, não é descartado em outros locais, porque sempre haverá o sol, né, em intensidade aí. Mas não podemos esquecer também que essa radiação ultravioleta, principalmente a radiação ultravioleta B, é necessária, se expor a ela para a fixação de síntese de vitamina D. Então, trabalhando desses fatos, a gente colocou esse desenvolvimento do painel aqui na frente. Para aquele caso que eu falei que precisava tampar mecânica e hidraulicamente, a gente utilizou na tampinha lá do sensor algumas lentes de relógio de pulso, seja ela em acrílico, seja ela em cristal, ou mesmo esse vidro de relógio maior, em borosilicato, comprado nas casas de química, ou balões volumétricos, né? Essa aqui, ó, com a junta lisa, ou esse aqui com a junta esmerilhada. Utilizamos isso aí, podemos ver que cada um com as suas especificações, aí, com as suas espessuras, teve uma radiação que foi coletada, né, sem
a presença dele, sem a presença dessa superfície de cobertura, e depois a radiação que foi coletada com a superfície de proteção. E aí viu a porcentagem de transmitância, e cada uma dessas porcentagens de transmitância pode ser ajustada no código de programação que você faz, né, que tem aí, que a gente desenvolveu também o código de programação, para colocar o Arduino funcionar. Então, o ajuste aí não é muito difícil de fazer quando você já tem essa teste feito com essa coluna de transmitância, certo? Então, aqui estão algumas referências, as referências que eu utilizei para ele, claro, a bibliografia é maior, mas as referências citadas estão aqui. Então, estou aberto aí às perguntas e aos questionamentos que podem vir a acontecer. Um abraço e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o Jean Vilela e o trabalho que eu trago aqui hoje tem como temática a abordagem do conceito luz de forma interdisciplinar com alunos da educação básica. Esse trabalho foi desenvolvido também pelo Anderson Ferraz e pelo nosso professor orientador Mauro Sérgio Teixeira de Araújo. Eu e o Anderson, nós somos doutorandos da Universidade de Cruzeiro do Sul. Bom, a gente sabe que hoje, trabalhar o ensino de física, ele requer do professor inovações, novas metodologias e principalmente despertar nos alunos a possibilidade de assimilar todo o conteúdo abordado com a realidade, ou seja, trazer a realidade para a sala de aula. Essa realidade, ela pode despertar o senso crítico e a tomada de decisão. E além desses itens destacados, trabalhar de forma interdisciplinar também pode ser um outro caminho, interligando os conteúdos e os conceitos abordados. Fazenda 2008, página 119, ele considera que a interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocados em questão. Bom, o nosso objetivo diante do exposto foi tentar investigar como que os alunos da educação básica, na temática luz, verificavam as suas concepções e as aplicações. Porque geralmente eles têm assim, a ideia de que a luz ela é trabalhada na física, mais voltada para a física. E a nossa ideia era mostrar justamente que não, que você poderia trabalhar o conceito luz de forma interdisciplinar com as outras disciplinas. Então, para isso, nós aplicamos um questionário através do formulário da Google, e esse questionário ele é composto por 6 questões, 3 abertas e 3 fechadas. Para analisarmos as questões, principalmente as questões abertas, nós analisamos através da análise de conteúdo de Bardan e destacamos 2 questões abertas para a gente trazer para vocês aqui. A primeira questão, a gente perguntava primeiro se era possível, se o aluno achava que era possível um trabalho sobre o conceito luz de forma interdisciplinar. Então, em cima dessa primeira questão, a maioria dos alunos consideraram que sim, e nós criamos através das respostas algumas categorias a posteriori, e dessas categorias nós elencamos algumas subcategorias. E de acordo com a tabela, se vocês analisarem, como eu já havia comentado, a física ela sempre está presente nesse conceito luz na visão dos alunos. Então, a física e química, física e biologia, e as respostas a seguir, e apenas 3 alunos acharam que não era possível o trabalho interdisciplinar. A segunda questão, a gente queria saber quais eram os maiores impactos da poluição luminosa para a população. Então, criamos também algumas categorias, impactos na saúde foi a primeira categoria que mais apareceu, com as suas subcategorias, problemas oculares, câncer, problemas relacionados ao sono. Depois vem o meio ambiente, impactos no ecossistema, os danos causados no cotidiano, e apenas 2 alunos não souberam responder. Bom, diante do exposto das questões, nós concluímos que houve uma melhor compreensão quando os alunos levantaram a importância das questões interdisciplinares no seu cotidiano, ou seja, eles conseguiram assimilar melhor a proposta quando você faz um trabalho interdisciplinar. Podemos verificar que isso não ocorreria somente com a explanação do professor,
ou seja, com a interação, né, ou de forma interdisciplinar e com a interação aluno-professor, ele iria considerar ou assimilar muito melhor o conteúdo abordado. O trabalho interdisciplinar, ele dá ao professor a oportunidade de dialogar com os colegas, né, e reinventar suas ações. Então, ele tem como trabalhar com os colegas de outras disciplinas e retirar da centralidade do professor, né, como detentor do saber. Isso possibilitou aos alunos uma maior conexão com o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, os alunos puderam interagir também na construção do seu conhecimento. Algumas referências que nós utilizamos ao longo do trabalho e nós agradecemos e espero que tenha contribuído de forma efetiva esse desenvolvimento do nosso trabalho. Obrigado. Muito bem. Todo mundo aí com poderes para interagir aqui. O Lucas já conseguiu ali. Temos também a Alessandra, Robson, Jean, estão por aí. Legal. Bom, dessa vez eu não pensei em nenhuma ordem. Bom, eu vou começar pelo primeiro, não porque ele é meu, mas porque eu acho que a gente conversa sobre ele rapidinho. Eu não me fiz nenhuma pergunta, mas no chat rolou ali uma discussão em relação ao aspecto de tempo, aí eu ia só pontuar um pouco isso, né, de que, de fato, não tem, né, e vai ficar menor ainda, né, se a gente pensando aí esse aspecto da física em si, né, e aí, de fato, não dá, né, você pensar que a gente tem né, dado gigante conteúdo para se cumprir, como é que eu vou arrumar um tempo para parar, né, e né, simplesmente parar. Então, eu sinto que, assim, a proposta do La Roça é muito provocativa mesmo, né, ele beira uma visão bem idealizada, assim, desses aspectos escolares, né. Tanto que uma outra obra dele, né, se chama Pedagogia Profana, justamente porque ele quer quebrar com a escola, né, quer tirar essa coisa sagrada da escola, essa coisa sagrada do currículo, tudo mais. Então, ele é um viés muito mais provocador, e aí na apresentação a ideia desse trabalho era muito nessa linha mesmo, né, é dar um jeito. E tempo a gente cria, né? Então, várias coisas que a gente faz, a gente não teria tempo para fazer, mas a gente faz. Então, são reflexões nessa linha, né? Então, acho que assim, a gente não... E é um pouco o que a Rosa fala mesmo, né? A gente está nessa sociedade capitalista, produtivista, e que vai dar a impressão de que a gente não tem tempo para parar, né? Mas nesse viés, né, que eu quis escrever esse texto, né? Lucas, João, oi, pode falar aí. teria acho que talvez uma pergunta aqui, eu não consegui elaborar ela no chat. Pelo que eu entendi, tu colocou, então, por exemplo, o filme como também aprendizagem de ficção, como aprendizagem de física, certo? Só que passou na minha cabeça, assim, como talvez separar para os alunos que não têm tanto embasamento científico ainda, que estão criando isso, aquilo que é ficção e aquilo que sim já é ciência utilizada no filme. Tem algum pensamento disso? Bom, na realidade, a ideia, né, seria fazer essa reflexão depois, né? Então, ter esse momento, curtir o filme, assistir, ou se deixar levar pelo que está sendo inventado ali, e depois trazer para discussões, né? Então, e discussões amplas, né? Não só abordando esse aspecto científico, mas também o que está sendo apresentado ali. Mas eu acho que isso tem que ser construído, né? Os alunos não vão ter, né, essa visão que a gente tem já de olhar e reconhecer elementos ali, né?
Mas pode vir num momento depois ou eventualmente antes, mas depois fica muito mais legal, né? De justamente ir desconstruindo, né, a obra como um todo, né, esteticamente e conceitualmente, né? Então, é um pouco nesse caminho, né? Muito obrigado. Bom, Lucas, muito bom, cara, seu texto. Tem uma pergunta no chat, mas eu imagino que trabalhando com Lovecraft você já deve estar esperando essa pergunta, mas como é que você aborda o fato do Lovecraft ser um escroto, né? Sim. Isso sempre vem. Se a gente for pensar bem, né, João, a gente tem uma referência também brasileira que a gente às vezes passa um paninho, né, que é o Monteiro Lobato também, é uma pessoa bastante escrota, e que a gente usa também como uma referência e tudo, né, mas é aquela questão, né, o Lovecraft, eu me foco muito nessa questão de como que ele consegue, né, no texto dele, ele dá. Foi uma das primeiras vezes que eu consegui fazer uma ligação que me fez ir para isso que a gente chama, né, da transdisciplinaridade, né, principalmente a partir de Mohan, essa outra coisa, esse terceiro de fora. Né? O Lovecraft ele não está fazendo nem física, ele também não está fazendo literatura, ele está fazendo horror cósmico. Né? E tanto que esse fenômeno dele, que eu acho interessantíssimo, que é ele tem uma série de escritores que continuam a obra dele depois, e ele tem a questão que ele se tornou videogame, enfim, ele multiplica essas mídias justamente por essa questão de ter essa potência transdisciplinar, né? Então, o que eu faço? Eu engaveto essa parte dele escroto e eu realmente separo. Eu falo, olha, ele é escroto, não, eu não vou também passar o paninho, né? Não, o cara, ele era legal. Não, ele não era legal. Ele era racista, boa parte das obras dele, inclusive, refletem isso, né? Por exemplo, a noção dos profundos, né? Que são aqueles homens peixe, é uma clara alusão a imigrantes italianos, né? Isso é claríssimo, e a gente tem que ter isso bem colocado em nossa vista, né? Então eu jogo de lado e falo, olha, aqui tem uma coisa muito legal, muito interessante, né? No pensamento desse cara. Ele é um escrotão, né? Não vou passar pano para ele, né? Que não é para passar, né, cara? Tem gente que fala, não, ele é um homem do tempo dele. Não, ele era um racista, né? Ele era ele flertava com ideias fascistas, né? Enfim, e ao mesmo tempo ele estava produzindo uma coisa legal. Eu vou ficar com isso, eu não quero ficar com essa outra parte. Né? E assim, a pergunta aqui que eu li também, né, a questão do paradoxo de Fermi, interessante. Pronto, mas... isso que eu ia te perguntar isso agora. Então, e a questão do paradoxo de Fermi, ele já está muito ligado com assim, a gente perceber as civilizações alienígenas, mas o que eu acho interessante do Lovecraft é como ele pensa os deuses. Né? Ele coloca a noção de entidade superior como sendo uma parte da natureza que está tão além da nossa compreensão que a gente percebe como essa coisa imaterial, meio que o que ele chama de outer God, né? Aquele Deus fora do espaço-tempo. Né? Justamente porque a gente não tem essa capacidade existencial de contemplar ele. Né? Então ele cria uma coisa que é muito maluca, que é uma coisa meio imanente. Ele não sai da natureza, ele é a própria natureza. E isso faz com que a gente consiga pensar os limites do próprio conhecimento. Eu fiquei bastante transtornado na hora que eu li isso. Eu falei, como é possível a gente conseguir pensar isso, né? E essa questão radical do alienígena que me chama muita atenção, né, nesse pensamento. E aí é isso que traz o horror, né? É o horror que vem do medo do desconhecido. Né? Então, é esse desconhecido que ele eleva a enésima potência. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas ele era um grande perdedor do ponto de vista acadêmico. Ele tentou seguir a área da astronomia, mas não conseguiu, e isso frustrou muito ele. Então, a obra dele é muito intensa, inclusive de sentimentos negativos, né? E você percebe isso. Então, esse o lado que eu acho que é interessante, e isso é total literatura, né? Você está lendo aquilo, e está sendo provocado, e está sendo conclamado, e que, ao mesmo tempo, é física, porque você está pensando a natureza do mundo. Isso me chama muita atenção, e isso que eu quero trazer, né? E ainda não está completo, né? Por esse resumo expandido,
né? E que eu quero trazer como essa ligação entre as áreas. Muito legal, muito legal. Espero que os alunos não se assustem. Bem que faz Mas tem que parte assustar, né, assustar. cara? É parte. Exatamente, faz parte. Muito legal. Bom, Alessandra, muito bom essas vivências que os estágios permitem, né? Você levar, fazer uma reflexão diferente ali. Eu tenho uma pergunta mais, assim, sobre o material que você usou, né? O que você trouxe para abordar esse aspecto histórico lá que você falou no primeiro momento? Como é que foi essa... Enfim, se puder falar um pouquinho mais. Então, eu acho que assim, foi um trabalho que a gente se propôs a fazer muita coisa, né? Então, acho que tem muito essa questão de usar a interdisciplinaridade como um recurso para dar conta dessa fragmentação desse conhecimento, né? Que, como a gente falou, ele aparece nas diversas áreas, né, das ciências. Então, acho que usar a questão histórica foi um pouco tentar trazer esse contexto da interdisciplinaridade para fazer com que os alunos se situem, né, sobre aquele conceito que está tão fragmentado. Só que, assim, a gente não conseguiu fazer um trabalho histórico super desenvolvido. Então, como a gente estava trabalhando com muitas coisas, então a gente trouxe questão sobre matrizes energéticas, a gente estava se propondo a fazer muitas coisas num espaço muito pequeno, né, de uma sequência didática de 3 aulas. Então, a gente trouxe questões históricas, assim, muito panorâmicas mesmo, né, de falar do desenvolvimento do conceito de energia. A gente focou mais nas partes da física, né, tanto da mecânica, até chegar um pouquinho na física moderna, mas tudo assim de uma forma bastante panorâmica. A gente não conseguiu trazer nenhuma grande discussão filosófica, né? Acho que foi um pouco mais assim, pontos históricos importantes para a gente fazer esse diálogo. Ah, perfeito, perfeito. Você dá um panorama, né? Situa historicamente, que já é muito bom, né? Do que simplesmente jogar energia isso. Eu gosto da discussão, não sei se vocês já viram, no livro do Moisés, ele tem um capítulo, quando ele vai falar lá de termodinâmica, acho que é no volume 3, ele faz uma discussão muito legal sobre essa origem do conceito de calor, dialogando com energia, e, assim, não parece, né? A gente se assusta, né? Moisés, mas é todo o texto, né? Fica muito bom essa introdução que ele faz lá. Robson, eu fiquei com uma dúvida no filme, na gravação, quando você estava gravando, o sensor atrás de tu estava funcionando? Sim. E por que ele estava marcando tão alto? Porque eu coloquei uma lâmpada UV em cima. Ah, bom. Porque como que a gente fazia os testes, a gente fazia o teste dentro daquela sala, que é uma sala, eu trabalho no museu, né, na Universidade Estadual de Maringá, eu trabalho dentro do Museu Dinâmico Interdisciplinar. Então, a gente tem, por exemplo, os equipamentos da botânica, que é para fazer in vitro as orquídeas e bromélias, então tem uma lâmpada de UVA, UVB e tem uma lâmpada de UVC, então eu tive acesso a essas lâmpadas, então eu podia fazer, a lâmpada tem 40 watts aqui, então ela está emitindo tanto aqui, conseguia fazer os cálculos e saber qual era o ajuste que eu tinha que ter para aquele momento. Então, assim, eu podia ajustar também o meu sistema para colocar uma luz azul e extrapolar no azul, e o sistema só, basicamente, o sensor lê um restinho ali de luz azul e violeta, e depois entra no UVA, UVB, UVC, tendo um pico, se não me engano, no 623 nanômetros, e ele, sim, então, lia também a radiação que estava ao redor, mas, naquele momento, eu tinha uma lâmpada de UVC ligada. Eu me assustei, os caras tá num lugar fechado, tá medindo um negócio super alto ali. Mas legal, Sim, mas aí, no caso, é um equipamento que vocês vão usar aí no museu, ou vão levar também para a escola? Como é que tá A o planejamento? proposta que a gente fez, né, eu estou atualmente mestrando no mestrado profissional em ensino de física, né, no polo da UEM, de deixar um protótipo no museu, né, para aqueles que chegarem ao museu poderem verificar e ter acesso à ideia e levar para outros lugares. E o outro levei no colégio, eu já apliquei, né, quando eu estava fazendo o vídeo, nesse começo do ano eu já estava com a sequência didática pronta e aplicando. Então, eu levei esse experimento para a sala de aula,
Na semana fechou, toda a cidade foi lockdown, eu tive que trazer o equipamento de volta para casa, mandar vídeo diariamente, porque a gente fez a sequência didática para os alunos coletarem dados 3 vezes no dia, durante 7 dias, para ver a variação, depois fazer gráfico, fazer tabelas. Então, utilizar ele colocar a mão na massa, colocar ele, então, como metodologia ativa, ele fazer. Ele tinha que ir no colégio, fazer a coleta de dados. Tudo bem, ele não ajudou a fazer a máquina, mas ele tinha que ir lá coletar o dado na máquina para depois construir o seu gráfico, para depois fazer uma análise de conceito, se aquele dia tinha nuvem, porque deu mais baixo, se não tinha nuvem, deu alto, que horário que aumentou e diminuiu. Então, sim, uma foi para o colégio e a outra ficou no museu. Era para ficar exposta lá fora no sol, concretei o solo, coloquei a haste de metal para colocar lá, mas aí veio a pandemia, não consegui deixá-la fixada lá. Por 2 razões, depredação e roubo, e não estava sendo até então utilizada, não tem visita, a universidade está fechada. Então, agora que voltou a abrir os portões em si. Então, Legal. Tinha os 2 protótipos, um para a universidade no museu e um para o colégio onde eu apliquei. Você tem uma dúvida rápida aqui do Pedro, né? Bom, como você está no mestrado profissional, eu acredito que vai vir um manual do produto, Isso. né? E aí ele está perguntando se dá para fazer como kit, né? Que possa ser construído por professores e alunos. Uma dos objetivos, né, do trabalho é exatamente escrever o manual, e é exatamente esse que eu estou no momento, né, do mestrado escrevendo, esse manual de como fazer, de como montar. Não tem uma caixa desse tamanho? Não importa, você pode fazer uma caixa menor. O Arduino, você pode utilizar tais modelos, não tem problema. Os LEDs, quais são a sequência de LED que eu utilizei, qual foi o resistor que eu utilizei, como soldar, que fio utilizar, os problemas que eu tive para fechar, para vedar. Como eu comentei, o professor Maurício está na Alemanha, ele me mandou de lá, conseguiu comprar mais fácil, né, fora do Brasil, conseguiu comprar na Europa lentes de quartzo, né, de safira, de quartzo a gente tinha visto na China, mas era $1.000 para fazer 3 lentes, não tinha como. Usou então os vidros de relógio conseguidos em relojoarias aqui no Brasil. Então, a gente fez um manual e, assim, colocou, né, tá terminando esse manual, colocou várias coisas. Não tenho isso na minha cidade, mas você pode substituir por aquilo. Como que eu faço o ajuste? Pelo código. O código também vai ser de código aberto, eu vou mandar lá e você baseia e copia e faz diferente. Então, sim, o manual vai vir. Legal. Muito obrigado, Robson. Bom, para a gente ir encerrando, né, o Anderson, né, tá aqui para contribuir lá com o trabalho do Jean. Só como os questionários, até o Anderson, tá aí, Anderson? Estão me ouvindo? Tô sim. Eu só não liguei a câmera, que eu tô com um problema de oscilação aqui com a minha conexão, eu tô preocupado, eu tô com medo de cair. Fica aí, não caia não. Os resultados, eles foram, então, depois da sequência, foi isso? Isso, o que nós fizemos, nós buscamos uma análise, primeiramente, do conceito de interdisciplinaridade que os alunos tinham, né? E, feito isso, nós fizemos uma análise dos resultados de uma forma um pouco superficial ainda, porque a tendência é avaliar na totalidade, né? Legal. E era só para pedir um comentário breve, né, de como foram essas atividades. Acho que no fim o texto acabou focando no questionário, né? E se pudesse relatar um pouquinho. Então, nós discutimos inicialmente com os alunos, né, o conceito de luz, né? E através disso, abordamos com os alunos se era possível trabalhar com outras disciplinas, isso de uma forma síncrona, né? E tivemos êxito, por se tratar de escola pública, né? Eles praticamente estavam em recesso, onde os alunos, eles discutiam com a gente, né? No sentido de se era possível ou não trabalhar com outras áreas. E isso foi um dos pontos legais, que trouxe bastante elementos, no sentido de que eles conversavam depois com outros professores para poder entender esse processo, como que se dava o conceito de luz,
por exemplo, com as questões biológicas, né? E isso acho que foi um ponto que chamou atenção, porque, como o Jean destacou, né, eles tinham uma visão simplesmente limitada em relação à questão da disciplina de física, né? Então, acho que isso foi um elemento interessante. Eu acho que outra coisa que chama atenção também que está vinculada às questões do processo de investigação temática. Acho que isso é uma coisa que trouxe elementos para a gente começar a pensar, né, a relação também com a demanda e valores, né, as questões das contradições sociais, né, que apareceram também, acho que foi muito pertinente, devido também, né, acho que eles problematizaram esses aspectos, e isso eu acho que leva à tomada de decisão, né, efetivando uma cultura de participação social. Acho que esses são pontos, elementos chaves, né, que nós detectamos no texto. Muito legal, muito legal. Bom, gente, obrigado, né, todos por mais essas apresentações nessa sessão. Muito bom, né, vê-los e ver essas experiências que, né, trazem esse viés disciplinar, né, sem abandonar a física, trazendo a literatura, outras artes para junto. Isso torna, né, você vê o quanto que a gente falou um pouco ontem, né, na mesa redonda, como a vida é ultra interdisciplinar, né, e que essa separação em caixinhas atrapalham bastante, né. Bom, obrigado, e aí, de novo, todo mundo aqui no chat, vocês podem mandar mensagens particulares, trocar e-mail, né, aproveitar essa interação, já que a gente está sem os corredores, né, para trocar contato, né, mas obrigado novamente aos trabalhos, e vamos lá então, Anderson, nossa última